havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então a primeira coisa que nós queremos aqui compreender e entender é que o mal existe, amém? Glória a Deus, que o mal existe, porque se a palavra de Deus diz que se desviava do mal, né? Isso aqui é o próprio Deus falando, porque ele depois fala para Satanás que Jó era temente, íntegro, né? Íntegro, reto, e que se desviava do mal, né? Isso aqui é uma constatação que nós precisamos ir amadurecendo, né? Diante das dificuldades e das provações, das adversidades da nossa vida. Nós precisamos compreender que tem coisas que vêm na nossa vida, na verdade, a maior parte das coisas que vêm na nossa vida é para o amadurecimento, é para que nós possamos amadurecer diante de Deus, diante do que vivemos. Queridos, nós estamos vivendo o caos, nós sabemos, né? E a palavra do Senhor fala que o próprio Deus, ele alertou. Eu quero até abrir aqui, né? Lá em Gênesis, que eu já deixei aqui marcado, o próprio Deus alertou a respeito disso, né? Quando Deus alertou de tanta maldade que havia na humanidade, de tanta maldade que há no coração dos homens. E queridos, isso é fato. Olha, se Deus está falando lá do princípio dessa maldade, né, que era no princípio da criação, não tinha tanta malícia ainda, não tinha tantos subterfúgios para que o homem pudesse, né, prolongar essa maldade, trabalhar de forma ruim, de forma mal, mas o Senhor já alertava lá no capítulo 6 e no versículo 5 ao 7, né, de Gênesis. Ele diz assim, ó: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito o homem. Olha só, o Senhor já alertava a respeito da maldade do coração do homem. Queridos, eu digo para os irmãos que hoje eu tenho até repúdio muitas vezes em assistir um programa de televisão e eu ver tanta maldade, e eu ver tanta ruindade no coração do ser humano. A gente vê o que nós estamos vivendo, o que o mundo está vivendo, e ainda tem pessoas que por trás estão desviando vacinas, estão vendendo vacinas, estão usando pessoas para o seu favorecimento. Então nós precisamos compreender que o mal existe. Todas as pessoas certamente já se perguntaram se existe o mal e qual é a sua origem, qual é a origem do mal. E para entendermos sobre o mal, vamos fazer duas perguntas. A primeira pergunta: o que é o mal? E a segunda pergunta: como vencer o mal? Então isso é fato. Até então, nós seres humanos estamos acostumados, aqui voltando um pouquinho para Jó, nós estamos acostumados a viver o bem, a viver o bem de Deus, a compreender que tudo que Deus faz é bom, amém? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem vê isso? Quem entende isso? Quem crê nisso? Mas não é tudo, não é simplesmente tudo de bom, né? Tudo de bom. A gente sabe que o propósito de Deus, que os desígnios de Deus para a nossa vida é tudo de bom, mas nem tudo que virá sobre a nossa vida será o bem, né? Será vamos dizer assim, o bem de Deus, falando assim supostamente, porque tudo que vem de Deus é bom, amém? Tudo que Deus faz é bom, mas tem coisas que são permitidas pelo Senhor, como a vontade permissiva de Deus para a nossa vida, para moldar o nosso caráter, para nós entendermos que tem mal que vem para o bem, para que venha realmente trabalhar em nossos corações e em nossa vida, para saber aonde está o nosso coração, para saber aonde está as nossas motivações, para saber aonde é que Deus ocupa o lugar na nossa vida, no nosso coração, ou se no nosso coração, ou se nos nossos pés. Quem está entendendo? Então, amados irmãos, nós precisamos compreender isso. Jó foi exemplo de vida e que atravessou por inúmeros males terríveis, e venceu todos eles, simplesmente com a ajuda de Deus.
Amém? Mas pastor, não foi Deus que... O diabo foi lá, o bicho vai desgraçado, foi lá no trono. Olha só como o bicho é sagaz. Olha só como o bicho é petulante. A Bíblia diz que os filhos de Deus estavam de visitar o Senhor. Aí Satanás vai e entra no meio. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui, porque quando eu estava me preparando essa palavra, quando eu estava anotando ontem de noite, ainda anotando, fazendo anotações, né, veio uma coisa na minha cabeça. Já pensou se Satanás chega hoje diante de Deus? Olha ali o fulano. Aí eu te coloco, diante do que tu está vivendo, diante do que tu passou, né? Eu vi duas pessoas, essa semana eu vi a publicação da esposa do irmão Miguel, que faleceu agora também essa semana, né? Na segunda-feira, eu vi a publicação dela, né? E aí nós temos aqui como exemplo, aqui dentro da igreja, a irmã Natália. E aí eu vou dizer, como é que você está vivendo o mal de Deus? Supostamente, quero que vocês entendam. Como é que você está vivendo o mal de Deus? Se Satanás chegasse diante de Deus hoje e ele dissesse assim, olha ali o teu servo, será que Deus ia dizer assim? Ela é uma mulher íntegra, ela é fiel a mim, ela se desvia do mal, ele é um homem íntegro, ele é um homem fiel a mim, ele se desvia do mal, mas o coração dele está na minha presença, independente do que aconteça, independente do que ele esteja passando, independente do que ele esteja sofrendo, mas ele vive a minha presença, ele vive o meu gozo com choro na face de dor, de sofrimento que o mal que sobreveio sobre ele, mas a minha alegria ainda está no coração dele. Ele ainda me adora, ele ainda é apaixonado por mim. Aleluia. Você está entendendo isso, meu irmão? Glória a Deus. Então Jó foi esse exemplo. E diante de tudo isso, Jó recebeu a bênção de Deus. E aí tem outra pergunta, é possível viver no mundo sem conhecer o mal? Então vamos ver sobre isso. O que é o mal? O que é o mal? Então entenda isso. O mal é a ausência de Deus. O mal é a ausência de Deus no mundo em pecado. O mal é a ausência de Deus no mundo em pecado. Então isso é o mal. O pecado se prolifera. O pecado avança. Avança. A Bíblia diz que por se esfriar o amor, a iniquidade se multiplicará, o amor do homem acabará e o mal invadirá o seu coração. Então o mal é a ausência de Deus. Então a primeira coisa que nós temos que entender aqui, se o mal é a ausência de Deus, e eu estou cheio de Deus, e eu estou cheio do Espírito Santo, o mal não vai me alcançar. O mal não vai alcançar a minha casa. O mal não vai alcançar os meus. O mal não vai alcançar a igreja do Senhor. O mal não tem poder sobre o bem. O mal não tem poder sobre o amor de Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Ele diz assim, pois Deus é amor. Pois Deus é amor. Olha só em 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pois Deus é amor. Mesmo diante da adversidade, nós precisamos continuar amando a Deus. Por quê, pastor? Por quê? Porque eu estou aqui nessa terra. Eu me sinto um cara bem sucedido, eu sou um cara alegre, eu sou um cara feliz, os meus sonhos têm sido concretizados, e os que não foram ainda vão ser, e se não forem concretizados aqui, vão ser concretizados no céu. Sabe por quê? Porque o Senhor me amou primeiro, Ele amou você primeiro. Aleluia. O Senhor amou você primeiro, irmão. Quando você não era merecedor de nada, e nem eu. Agora me lembrei do irmão Lázaro. Eu estava ouvindo ontem, hoje 3 horas da manhã. Eu estava orando. E Deus me trouxe à memória o irmão Lázaro. Ele está entubado. Ele está lá na Bahia entubado. E eu vi ele dizendo assim: Senhor, por que tu me escolheu? Um maconheiro, um cheirador de pó.
cheirador de pó, um cara que era a vergonha da minha família. Aí ele disse que Deus deu aquele louvor a ele: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Ele diz assim, ó: por que me amas tanto assim? Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus. Eu não sei se Deus vai levar o Lázaro, mas eu sei que Deus me tocou ontem de madrugada. E eu estava orando por essa igreja. E Deus me trouxe à memória o Lázaro. O Lázaro nem me conhece, mas eu vou me encontrar com ele lá na glória. Então o amor de Deus é isso, querido. O amor de Deus é que vai suplantar todo o mal. A fonte de todo bem, né? A fonte de todo bem é o Senhor. Ele diz assim, lá em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descende do Pai das luzes, aonde não tem sombra de variação. Todo dom perfeito vem lá do alto. Então esse amor vem lá do alto. Essa presença é ignorada pelo pecador, por isso que ele só conhece o mal. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos distanciamos do mal. Quanto mais somos cheios de Deus, mais nós estamos distantes do mal. Quanto mais nos aproximamos, quanto mais buscamos, quanto mais oramos, quanto mais reconhecemos, mais o mal passa distante. Ele não vai nos alcançar, ele não vai nos atingir, em nome de Jesus, amém? E tem alguns tipos de mal aqui. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Não sei se é porque eu falo demais. O tempo corre ligeiro demais. Meu Deus. Miséria queima. Miséria queima, miséria tudo. Amém? Existe um mal natural. Qual é o mal natural, pastor? Vou tentar correr. O mal natural é o mal que a mulher de Jó sentiu. Jó 2, 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Ela pergunta. Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Isso para Jó era natural. Esse mal era natural. Olha que coisa interessante. Olha o que é um homem cheio de Deus. Olha o que é um homem voltado ao Espírito Santo. Até o mal para ele, aquilo era natural. Era natural porque vinha de Deus. Porque na verdade era vontade permissiva de Deus. Deus permitiu para quê? Para que Jó realmente fosse tratado. Eu não queria entrar nesse ponto, mas vou entrar, porque a Bíblia diz que os 7 filhos de Jó comiam, se banqueteavam, gastavam o dinheiro do pai, porque o Jó era o homem mais rico do Oriente. E seus filhos, olha, se mamando, se banqueteando. E a Bíblia diz que Jó sacrificando. Então eu entendo assim. Eu entendo que Deus queria fazer um tratamento. Eu creio que Deus queria tratar mais ainda o caráter de Jó. Mesmo Jó sendo íntegro, mesmo Jó sendo fiel, menos Jó sendo temente. Mas nós como pai e mãe, nós estamos tendenciosos a puxar pelos filhos. Entenda isso. Você que é pai e mãe, mas não use essa tendência. Você como cristão, vou fazer medo aqui a você. Deus pode querer tocar nesse menino. Deus pode querer tocar nessa menina. Então minha irmã, meu irmão, quero dizer para você: se volte para Deus. Menino errou, corrige. Meu irmão, você vai se banquetear com o dinheiro de outro. Você vai usar o meu dinheiro de forma errada com o de outro, não o meu. Eu espero que você entenda isso. Eu queria abrir um parênteses nisso aqui. Então tem pai e mãe aí. Primeiro, Jó não precisava disso, porque Jó era temente.
era íntegro, era fiel, se desviava do mal. Então aqueles camaradas ali, era para ter vergonha na cara e era para olhar para o pai dele. Quando o cara não, quando o cara dá mau exemplo, aí fica meio complicado. Fica até meio difícil. Então analise isso também. Qual o exemplo que você está dando dentro da sua casa? Então Deus trabalha e trata. Então isso para Jó entendeu no primeiro momento que tudo que lhe aconteceu de mal era algo natural. Por isso respondeu a sua mulher. E além de tudo, ele confiava na soberania de Deus. Ele confiava na soberania de Deus acima de todo o mal. Quando a mulher dele pragueja aí, meu irmão, amaldiçoa esse Deus e morre infeliz. Porque não tem condição, é muita dor, é muito sofrimento. Eu até entendo ela. Eu até entendo o coração daquela mãe. Mas nós não podemos ter esse coração. Nós podemos até ter um momento de desespero. Mas de súbito nós temos que voltar para a nossa realidade. E qual é a nossa realidade? A nossa realidade é viver na presença do Senhor e do nosso Deus, em nome de Jesus. Haja o que acontecer. Dona Kelly começou aqui a pular, meu irmão, falar de alegria. Rapaz, eu não sei se vocês sentiram isso. Quem sentiu, dá um glória aí. Rapaz, eu digo, meu Deus, que amor é esse? Ele disse assim, eu te amo, meu filho. Sou apaixonado por ti. Esse amor é para tu entender, essa alegria é para tu entender que eu estou na tua vida, que eu estou nessa igreja, que eu estou nesse povo e que a minha alegria é maior do que qualquer outra coisa. Isso é extraordinário, isso é tremendo. Então, querido, Jó confiava, né? E sabia que Deus podia recompensá-lo. Deus, na verdade, tem um propósito, até no suposto mal. Deus tem um propósito. No Egito, quando Moisés ia lá e dava a ordem do Senhor, o negócio parece que ia melhorar, piorava. Ah, pastor, pelo amor de Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Que arrumação é essa? Quando Moisés ia dar a ordem de Deus, determinada por Deus, não, agora tu tira a palha e eles vão ter que cultivar a palha para poder fazer os tijolos. Agora tira a água que eles estão bebendo da água só quando eles terminaram o serviço à noite. Fala, meu Deus do céu, né? Os filhos de Israel nas mãos dos midianitas, tudo tem um propósito. Qual era o propósito aí? Era Deus ser exaltado, ser glorificado e o seu povo ser liberto lá no Egito. Da mesma forma com os midianitas, 7 anos de sofrimento nas mãos dos midianitas. Aí Deus vai e vê um homem lá dentro chamado Gideão, que o cara lá no meio da luta, no meio da dor, ele arranja uma estratégia para adorar a Deus e continua malhando o trigo no lagar e dizendo, o meu povo não vai passar fome, o meu povo não vai morrer, porque o Senhor tem um propósito na dor, o Senhor tem um propósito no sofrimento, que é verdadeiramente exaltar o seu povo diante da sua presença. Então, se eu for falar aqui, tem tantas coisas. Tem José no Egito, o sofrimento de José. Tem Paulo e Silas na prisão, açoites na rua, sofrimento na prisão. Mas qual era o propósito da dor? Quando eles quebram os cárceres lá, que o Senhor invade e que os anjos quebram todas as cadeias, Paulo e Silas adentram a casa do carcereiro e diz assim, ó, hoje chegou salvação neste lar, hoje chegou salvação nesta casa. Então tem propósito, irmão. Eu vou falar uma coisa aqui agora. Talvez a gente não entende, irmão. Mas eu vou falar desse casal aqui, ó. São meus amigos de início de fé. Eles estão igual a mim. Só não viram o dilúvio, mas pisaram na lama. 100 anos aí, diante de Deus. Mas eu conheço a história deles. Eu fui lá no hospital quando o menino dela estava com meningite. Meningite que é desengano para a medicina. Mas talvez ela não entenda. Eu entendo hoje. Talvez não entenda o propósito de Deus. Eu lembro quando eu cheguei lá, ela correu, pulou no meu pescoço e disse assim, pastor, eu estou sozinho aqui. Me lembro, tinha uma cadeira assim no canto, ali não, tem um anjo sentado ali. Eu vi quando ele abriu as asas lá dentro. E eu não estou contando a história da carochinha aqui não, irmão. Preciso disso não. E esse menino saiu de lá. Mas o testemunho perdura.
Hoje eu vejo a irmã dele que eu vi de criança. Diane cheia de complexo. Como ela mesmo ministrou, ela pediu, pastor, deixa eu ministrar essa mensagem aí do propósito. Que eu me identifico com ela. Cheia de complexo de inferioridade. Se achava feia, magrinha. Se achava um monte de coisa. E eu digo aqui para vocês, né? Eu não sou aqui de digitar. E ao mesmo tempo eu abraço e elogio todos os meus líderes. Mas é uma das líderes de mais excelência aqui nessa igreja, ela e o marido dela. Aí a gente não entende. Foi como Paulo e Silas. Alguém tem que sofrer. Alguém tem que sofrer. Às vezes tem que derramar sangue. O sangue de Jesus precisou ser vertido. Para quê? Para que eu fosse sarado, para que eu fosse curado, para que eu fosse perdoado, para que eu tivesse acesso direto ao trono da graça. Você está entendendo isso? Estou usando histórias real aqui hoje, aqui dentro dos irmãos, porque isso estava programado não, o Espírito Santo vai apontando, para que você venha entender. Amém? Então o mal natural são coisas normais da vida, né? São coisas normais, como enchente, né? Como problemas climáticos, né? Como enfermidade, dor. Então são os mais naturais. Mas há o mal humano. Glória a Deus, vai dar tempo. Mas há o mal humano. O mal humano. Jó, capítulo 4, versos 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, ou isso mesmo eles colhem. Amém? Vou ler de novo. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam, ou eles lavram. Amém? Ou eles colhem. A verdade, eles colhem. A maldade do ser humano, queridos, ela revela, né, que além de estar sujeito a sofrer males, amém, a humanidade também é ativa, né, e responsável por coisas ruins que acontecem. Muitas coisas ruins que acontecem é o mal humano, é o ser humano. Eu já vi algumas coisas, alguns fatos. Eu não entendo, querido. Mas ao mesmo tempo dá para entender, porque se o mal é a ausência de Deus, é porque uma pessoa dessa, ela nunca viu a Deus, ela não conhece a Deus. Eu estava um dia lendo uma matéria, o cara foi preso, enfermeiro, ele abusava das pacientes em coma. Meu irmão, como é que pode? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como o cara mata a mãe, como o cara mata o pai, como o cara estupra uma criança. Isso é a ausência de Deus. Então nós precisamos entender. E o mal, né, o mal humano pode ser aprendido pelos próprios seres humanos, pelas próprias pessoas, ensinando as suas gerações. Infelizmente, isso é fato. Infelizmente, muitos males da humanidade sofrem consequências e as suas próprias ações. É por isso que eu tenho dito aqui. Queridos, o lugar do seu filho é aqui. O lugar do seu filho é na igreja. É na presença de Deus, é buscando a Deus, porque ele aprende aquilo que ele vê. Se você está num bar bebendo, seu filho vai querer beber. Se você está usando droga dentro de casa, seu filho vai querer usar. Se você engana as pessoas, se você burla as pessoas, o seu filho vai querer fazer também. Mas eu quero te dizer para você, se você criar os seus filhos aqui dentro dos conceitos do Senhor, tudo aquilo que você ensinar a ele, quando chegar no futuro, ele vai estar com aquela palavra guardada dentro do seu coração, e ou ele será um pregador do evangelho, ou ele será um profeta, ou ela será cheia de Deus, será uma mulher de Deus, e vai anunciar o evangelho, ou coisas assim semelhantes. Eu posso te dizer aqui, porque quem conhece a Lutiane, e já viu os vídeos do menino dela, é impressionante. Eu fiquei impressionado essa semana. Cadê a mãe da bichinha? Está aqui ela. Como é o nome da bebê? Lembra não? É a filha da Lívia, a bichinha. Tem uns olhinhos verdinhos, ela. Todo dia quando eu venho de casa, às vezes para cá, ela vem com ela. Aí, pode ser, irmã. E eu achava ela timidazinha, a bichinha. Falava com ela, oi meu amor, e tudo dela. A Aninha disse que na escolinha ela é explicute. Vocês viram o vídeo da menina? Quem viu? Levanta a mão aí. Está no grupo da igreja? Pois procure lá. Vocês vão ficar impactados. Mas sabe o que é impactado? Porque eu fiquei impactado. Sabe por quê? Porque a sua mãe se desvia do mal. Pastor, como é que pode?
E o marido dela não está aqui presente não, ele trabalha de caminhoneiro viajando. Mas eu vejo essa irmã direto aqui dentro da igreja com a neném, ali na escolinha, sabe por quê? Porque ela quer o bem para a filha dela, ela quer o amor de Deus no coração da filha dela, ela não quer o mal que vai permeando e que vai nos cercando, porque o mal está aí para verdadeiramente recrutar. Você está entendendo isso? Amém? Então, querido, as facções não brincam, as facções criminosas aí, ela recruta o seu filho. Eu tenho um amigo aqui em Pacajus, que quando ele olhou, o filho dele estava dentro das drogas, atolado até o pescoço, e levou tiro, e apanhou de traficante, e o cara é um cidadão de bem. Mas ele vacilou. Ele trabalhou tanto, ele trabalhava tanto, e esqueceu dos seus filhos. Cuidado. Eu estou te alertando só, eu estou só te dizendo, cuidado, o inimigo não brinca. E já que ele não conseguiu alcançar essa geração aqui que somos nós, ele quer alcançar a próxima. Quem está entendendo isso? Amém? Então guarde isso para você. Amém? Então Jesus disse que, olha só, dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, a inveja. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 21. Então, todos esses males vêm de dentro do homem. Em tudo depende das pessoas de escolher o bem ou o mal. Depende de você. Você é cristão, você tem que escolher o bem. Você tem que escolher o bem. Queridos, existe muito crente ainda que vive, desculpa a palavra, mas que vive um falso cristianismo. Se você quiser saber quem é simples, polícia para o carro, pum, aí o carro está irregular. O polícia não, meu querido, vamos ajeitar aqui, me dê a merenda aí, o dinheiro da merenda e pode ir embora. Aí o cara vai dar. Tá certo? Sim ou não? É para ele fazer o quê? Multa, cara. Pode multar. Pode multar. Eu quero dizer para vocês, se acontecer comigo, pode multar. Eu estou errado. Pode multar. Esse é o correto. Estou dando só exemplo. Eu vou dizer uma coisa aqui, mas não vou falar o que e nem com quem para você não associar. Mas esses dias eu fui em um local e tinha que fazer algo, e essa coisa tinha que ser aprovada, e a pessoa chegou para mim e disse assim, não, o senhor não se preocupa não, quando o senhor chegar lá diante da autoridade que o senhor vai e tal, o senhor diz só uma mentirinha santa. Um crente, miséria queima, né? Eu disse assim, rapaz, se esse negócio fosse aprovado, eu vou conversar com Jesus para saber onde é que tem essa mentirinha santa aqui na palavra. Porque o pai da mentira, quem é? É o cão. É o diabo. Eu tinha 2 cachorros aqui dentro da igreja, eu tenho uma placa ali fora, cuidado com o cão. Ninguém quis entrar na igreja. Mas os irmãos não entenderam. Eram os cachorros, né? Vocês estão entendendo? Então, queridos, nós temos que nos desviar do mal. Amém? Depende de você escolher o bem ou o mal. Se alguém olha com maus olhos, logo a malícia toma conta do seu coração. Porque os olhos são, na verdade, a lâmpada do corpo. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mateus falou isso. Então nós temos que analisar isso. Então, querido, se afaste da maldade. É você que escolhe. A palavra disse o que? Deus disse o que para Caim? Quando ele matou seu irmão. Muito antes, de ele matar o irmão dele. Deus foi lá e não recebeu, e ele se indignou. Aí Deus disse assim, Caim, o pecado está à porta do teu coração. Amém, irmão? Vou dizer para você, viu? O pecado está à porta do seu coração. Mas o Senhor diz assim para você, mas cabe a ti dominá-lo.
No dia da vinda de Jesus, Senhor, não teve condições não. Eu caí, eu pequei, eu não aguentei não. Aí Jesus vai dizer, sabe o que para você? Não sei quem é você não, cara. Não te conheço. Eu preguei isso aqui semana retrasada, falei sobre as 10 virgens. Quem estava aqui viu. É algo forte. Mas nós precisamos viver o bem. Nós precisamos viver o bem. Amém? Em nome de Jesus. E existe outro mal que eu tenho que correr agora, porque agora o tempo foi embora, só falta 15 minutos. O mal espiritual. Amém? Glória a Deus. O mal espiritual. Capítulo 1 de Jó, versos 6 e 7. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. O mal também tem origem espiritual. Também tem origem espiritual. Mas uma estratégia maligna é nos fazer ignorar essa existência. Tem gente que não existe isso não. Isso é conversa para boi dormir, irmão. O inimigo de Deus, ele não brinca de ser diabo. Entenda isso, ele não brinca de ser diabo. E Deus está dizendo o tempo todo para você, o tempo todo na palavra o Senhor te alerta. Por quê? Que a vinda do Senhor Jesus virá como o dia do ladrão. O dia que o ladrão vem, ele não avisa. Então o inimigo, ele vai permeando, ele vai nos enganando, ele vai colocando situações diante da nossa vida e nós não entendemos. Não, eu vou aqui levando devagarzinho, eu vou aqui dando um jeitinho brasileiro e tal. E uma hora, quando chegar lá na frente, dá certo. Não dá certo. Ou você é, ou você não é crente, meu irmão. Se converta em nome de Jesus, verdadeiramente, e se volte para o Senhor. Vou dizer aqui para você, eu disse aqui semana retrasada, se você está aqui simplesmente para preencher cadeira, ou porque acha que a misericórdia de Deus eu vou te dizer até onde é que vai a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela vai até onde, pastor? Até o dia que tu morrer. Aí cessa. Aí eu te pergunto, tu sabe o dia que tu vai morrer? Quem sabe? Alguém sabe? Se eu soubesse, se eu soubesse. Se eu soubesse, eu ia ficar fazendo bagunça aí no meio do mundo, né? Quando fosse véspera de eu morrer, Jesus, eu te quero, Pai, te aceito como Senhor e Salvador. Miséria queima, né? Miséria queima, miséria tudo. Mas não é assim, querido. Não é assim. Então entenda, o inimigo de Deus, ele está ao nosso derredor. O que é que a Bíblia diz? Rugindo como leão. Ele rugiu, né, como o leão de lado de Judas. O cara vai lá e se enforca. Quantas pessoas tiram a sua própria vida? Olha só, quando eu disse no início que nós só queremos viver o bem de Deus, porque nós estamos ainda muito preocupados com o aqui e agora, com o ter, com o deixar para os nossos filhos. Rapaz, eu quero te contrariar, mas eu quero dizer uma coisa para você: a tua aposentadoria vem do Senhor, dos teus filhos cuida o Senhor. Eu nunca, a minha leu aqui hoje, eu nunca vi o justo desamparado, e nem sua descendência mendigar o pão. A tua aposentadoria e o cuidado dos teus filhos, se tu for crente, se tu for cristão verdadeiro, estão no Senhor. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Está trabalhando demais, irmão. Está trabalhando demais, irmã. Só tem uma coisa boa em tu trabalhar demais: teu dízimo cresce, eu acho bom. Irmã disse aleluia. Glória a Deus. Amém? Que eu vou construir o que eu quero construir aqui, em nome de Jesus. Mas outra coisa não. Não precisa trabalhar demais não, irmão. Tira o tempo do Senhor.
Eu disse isso aqui há alguns dias, vou dizer de novo. O Senhor está falando. Todo dia é dia de adorar a Deus, irmão. Não espera só para o domingo, não. Porque Jesus pode vir na segunda. Aí segunda você pode estar no devocional. Mas Jesus pode vir na terça. Aí segunda você pode estar no Tadel. Aí Jesus pode vir na quarta. Você pode estar na célula. Você pode estar na célula da Sônia, da Valesca. Você pode estar numa célula. Aí na quinta você pode ir para a célula do pastor Davi. Aí na sexta, pastor, você pode estar orando em casa. E no sábado, pastor, você também pode estar orando em casa. E domingo, pastor, domingo você pode estar aqui de manhã, pode estar de tarde, pode estar de noite. Porque nós vamos ter 3 cultos aqui por domingo em nome de Jesus. Então, querido, entenda isso. O livro de Jó relata 2 vezes que Deus reuniu seus anjos e o diabo apareceu para se intrometer. Isso revela como Satanás é persistente, afrontando o próprio Deus para perseguir o seu servo. Irmão, isso é brinquedo não. Afrontando Deus para perseguir o seu servo. Imagine você, um comedor de feijão, eu, comedor de feijão com rapadura, de angu com taioba, né? Que nem o Pedro Manso, né? Um comedorzinho de angu com taioba. Afrontando a Deus, irmão. Todo cristão precisa saber. Escute isso, ó. Escute isso, irmão. Se você não entendeu isso, escute isso. Você está numa batalha espiritual. Todo cristão está numa batalha espiritual. Quem concorda comigo? Existe uma batalha espiritual. O mal contra o bem. O mal contra o bem de Deus, o amor de Deus. Então, e o mal quer nos estragar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quero fechar. Amém? Então o mal, ele é a ausência de Deus. O mal é a ausência de Deus. Mas o que é que o Senhor diz sobre isso aqui? Para que nós possamos vencer o mal. Como é que eu posso vencer o mal nessa situação aqui, dessa batalha espiritual e nessa guerra aqui do mal espiritual? A palavra do Senhor, você vai lá para Tiago 4, no versículo 7. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Você está entendendo? Sujeitai-vos a Deus. O que é isso, pastor? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O diabo pode agir. O diabo ele trabalha por legalidade. Ele só entra se você der legalidade. Você pode estar na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E na sexta você, não, hoje eu não estou afim de nada não, vou ficar aí e tal, e papapá. Aí o inimigo entra. Você tem que estar ligado, a Bíblia diz, orai e vigiai sem cessar. Orai e vigiai sem cessar. Ele diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e aí ele fugirá de vós. O crente que se sujeita a Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o diabo não tem brecha para entrar. Ele bate em retirada. Ele bate em retirada, meu irmão. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu briguei com a minha mulher e dormi brigado, fui para a sala. O cão chegou, pegou pelo pescoço. Mata, não mata, mata, não mata. Eu pulei da rede, corri, entrei no quarto. Minha filha, pelo amor de Deus, vamos orar, o cão está aqui dentro. E ela apavorada. E nós oramos, Senhor, tem misericórdia, me perdoe, eu amo minha esposa. O diabo correu ligeiro. Eu, glória a Jesus. Ia morrendo. Está entendendo? Quem está entendendo? Ia morrendo. Então o diabo não brinca, querido. O diabo não brinca. O diabo não brinca. Então, sujeitai-vos a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Só assim nós podemos vencer o mal. Como vencer o mal? Somente Deus pode vencer o mal. O Senhor é o maior do que tudo, né? Do que tudo. E o seu amor, na verdade, é mais forte do que qualquer força do universo. Então o amor de Deus é que vai vencer o mal. Jó sabia disso, então suportou todo o bem. E tem uma coisa aqui muito interessante que eu quero fechar aqui, amém? Não vai dar tempo eu concluir tudo, mas eu vou dizer para os irmãos, é orar, é buscar Deus em tudo.
É porque não tem como, é muita coisa. E essa passagem de Jó, ela é muito rica, é muito ampla. Mas eu quero dizer para você, Jó sofreu todas essas coisas, Jó perdeu tudo. Os seus amigos se tornaram seus inimigos. Passaram 7 dias vendo o estado de Jó, todos se arrancando as perebas, arrancando os coros das perebas, né, as cascas das feridas. Porque Jó ficou todo ferido, porque a segunda vez que o inimigo investiu contra ele, ele falou para Deus, mas ele continua com saúde, toca nele. Aí Deus, pois toca, mas não tira a vida dele. Colocou todo tipo de mazela em Jó. E os amigos dele condenaram a Jó, dizendo que era pecado, dizendo que era culpa de Jó, mas não era. Jó tinha consciência disso, Jó tinha entendimento disso. Jó passou a orar. Jó foi orar. Olha só o que foi que Jó orou. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Jó começou a orar, e a palavra do Senhor disse para ele, né? A oração é a maior arma contra o mal. Aí Jó começou a orar pelos seus amigos que o condenaram, que o julgavam. Você já imaginou diante de toda essa situação? Dá um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. O Messias aqui, Deus tirou tudo dele. Deus não vai fazer isso não, viu? Aí Deus tirou tudo. Tirou o que ele tinha de dinheiro, de empresa, de trabalho. Tirou mulher, tirou menino, tirou tudo. Aí ele ficou sozinho. Aí Deus ainda fez mais algo. Aí Deus rebolou um monte de mazela dele, ficou com a lepra, porque Jó ficou com a lepra, todo arrebentado, todo no canto. Aí eu, pastor César, os amigos dele, né, os irmãos dele, ó, o infeliz, pecador velho, desgraçado, acabado, morto, pede para morrer. Aí o Messias, o Senhor deu, o Senhor tirou, no eu vim, no eu voltarei ao ventre da minha mãe. E eu não atribuo nenhuma culpa a Deus, por o contrário, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é poderoso. Só o Senhor é poderoso. Aí o Messias vai e olha para mim, e olha para os amigos covardes, né, apontando, julgando. Aí ele bota o joelho no chão. Senhor, abençoa o pastor César. Abençoa o ministério dele, Senhor. Abençoa a família dele, abençoa o fulano, abençoa o cicrano, abençoa o beltrano e tal. Aí a palavra do Senhor diz que Deus vem sobre o Messias, né, e dá tudo que o Messias tinha devolvido 3 vezes mais, e diz mais, que eu quero fazer aqui uma representação do céu, aleluia. Aí ele dá 3 filhas lindas, poderosas. Isso é a representação do céu, porque isso já é a família espiritual, isso já é lá nós do céu de glória. Jó adentrou ao céu de glória. Jó não viveu pelo que era aparente, já não viveu pelo que se podia pegar, pelo que se podia apalpar. Jó viveu pelo Senhor, pela força do Senhor, pelo amor do Senhor, pela sua vida. E ele contemplou e entendeu, em nome de Jesus, que só o Senhor é Deus. Aleluia, aplauda Jesus. Fique de pé. Oh, glória a Deus.